Orientação da minoria e oposição, obstrução. Eu estou inscrito para falar, presidente. Pode fazer a orientação pelo pessoal. Bom, presidente, a nossa orientação é sim. Nós precisamos dar continuidade à pauta da maneira como ela foi construída, chegarmos aos requerimentos que são importantes, apreciarmos uma pauta extremamente necessária, com requerimentos ultra megas necessários. Lamentavelmente, né, presidente, quando nós olhamos aqui a lista da comissão, o requerimento 34, o requerimento 35, né, todos tratam de violência contra as mulheres, e aqui também já prestar a nossa solidariedade à excelentíssima ministra Vera Lúcia Santana, que foi alvo de racismo, dizer que nós temos debates necessários, fundamentais e urgentes para serem apreciados por essa comissão. Não podemos permitir que se crie distração, que se demova aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, presidente, a nossa orientação é sim, para que nós possamos continuar a apreciar e a discutir a pauta da maneira como ela foi construída. Bom, presidente, tenho certeza que nós vamos avançar nessa comissão para aprovar aquilo que é importante e garanta a defesa das mulheres dentro e fora do Parlamento brasileiro. Nós estivemos agora há pouco com a ministra Marina Silva, né, para prestar a nossa solidariedade diante... A deputada Érica Hilton está falando. É sobre isso, presidente. Não, mas depois que eu terminar de falar, aí você pode... O senhor quer interromper uma deputada. Agora, falar por cima Artigo de... 175, Vamos voltar, presidente. Presidente, nós eu combinamos, com a palavra fechando, e vou nós demos a fala, o que eu estava nós demos falando. a fala para a deputada Talira e a deputada Érica Hilton vai falar. É que a questão de ordem é sobre isso. Tá bom, mas se o senhor eu terminar de falar, depois aí você você questão de fala. ordem, me Você poupe. espera eu terminar de falar e você fala. Bom, Ele presidente, sabe que tá fazendo de continuando, propósito, que é o sem nós educação. estivemos com a ministra. E o que aconteceu ontem com a ministra Marina Silva do Meio Ambiente é algo que não atinge apenas a ministra Marina Silva, mas atinge a todas as mulheres na política, fora da política. Nós presenciamos algo vergonhoso que rebaixa o parlamento brasileiro, mas mais do que apenas a vergonha e a baixeza praticada por aqueles senadores, o que ficou guardado e cravado no dia de ontem nos nossos corações foi a grandeza, a majestade e o tamanho imensurável que tem a nossa ministra do Meio Ambiente, que de maneira elegante, poderosa, firme, corajosa, se manteve ali até o momento que foi possível, e quando viu que o nível daquela discussão já não estava mais ancorado, embasado pelos argumentos ou pelas ideias, se levantou e se retirou daquela sala. Toda a nossa admiração à ministra Marina Silva, e importante ressaltar e lembrar, a violência praticada contra ela não é apenas contra ela. A violência praticada contra a deputada Jandira Fegali ou contra qualquer outra deputada dentro desta casa não será tratada jamais como uma violência isolada ou como uma questão subjetiva. Todas nós nos colocaremos lado a lado de qualquer mulher que for agredida, ameaçada, desrespeitada, violentada, seja de qualquer maneira, e foi isso que fizemos lá como representação da Comissão das Mulheres, mas também enquanto bancada feminina da Câmara dos Deputados. Presidente, quero dizer que seguiremos aqui, seguiremos lutando, que o nosso gesto de carinho, respeito e admiração à ministra se estende também a todas as demais que sofrem cotidianamente em um parlamento que se encontra cada vez mais baixo, cada vez mais violento e cada vez mais odioso. Sigamos firme, presidente. Obrigada. Obrigada, deputada Érica Hilton. Conceda presidente. a questão de ordem para o senhor. Presidente. Baseado em que artigo? Primeiro ponto. Que artigo? O tempo. Tempo. Vossa Excelência me dá o tempo? Obrigado. E qual artigo? Presidente, a questão de ordem no artigo 175. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, presidente, desviar-se da questão em debate. Então, quando eu fiz a questão de ordem, no meio do discurso da deputada Érica Hilton, Vossa Excelência deveria ter interrompido, porque questão de ordem tem precedência. A questão de ordem serve para que o regimento da casa seja cumprido. A palavra poderia ser restituída à deputada Érica Hilton posteriormente. Vossa Excelência tem a obrigação de dar resposta para a questão de ordem.
Vossa Excelência não está conduzindo de acordo com o regimento. Quando é um deputado que fala, o relógio dá os 3 minutos e corta o microfone. Quando a deputada Érica Hilton estava falando, quando a deputada Thalira estava falando sobre temas fora da proposição em discussão, ou seja, infringindo o requerimento que está sendo discutido. Nós estamos discutindo a inversão da ordem dos trabalhos. O nosso regimento interno versa no artigo 175, inciso 1º, que o deputado não pode desviar-se da questão em debate. Quando há o desvio, Vossa Excelência não pode permitir isso, justamente pelo andamento das questões que estão sendo colocadas. Então, primeiro ponto que eu quero destacar é o artigo 175, inciso 1. Segundo ponto, presidente, estamos olhando o cronômetro, estamos verificando que a fala do deputado é interrompida com o cronômetro, no entanto, das deputadas não é. Todos nós fazemos parte de outra comissão. Acompanhei o senhor ano passado na comissão da CCJ. E é de também autonomia do parlamentar, assim também como quando pede cordialmente, está em processo de votação, dá 1 minuto para aquelas que estão querendo também manifestar. Se houver desrespeito na maneira de se manifestar, logicamente, pode recorrer ao regimento, mas ninguém aqui está ferindo o regimento do ponto de vista de ser descordial ou somente porque nós estamos ainda em processo de dar quórum na votação. A outra questão é que quando eu perguntei se queria orientar, a princípio todas elas eram a favor. Mas quando a parte contrária, o senhor sempre colocou e queria, inclusive, silenciar a deputada Érica Hilton. Eu sei que existe questões contrárias aqui, mas é no mínimo, se nós estamos falando, para encerrar aqui, ó, inclusive, o senhor me falou que gostaria de fazer um acordo, como é de praxe aqui na casa, fazer alguns acordos para que entre algumas matérias ou não. O senhor, no início dessa sessão, anteriormente, falou que gostaria de fazer um acordo para que eu pudesse retirar a votação de pauta, o requerimento. E o requerimento se trata exatamente da maneira a qual o senhor interpelou uma deputada mulher aqui nessa casa. O senhor disse que gostaria de explicar. Negativo, mas todas as presidente. formas... Negativo. Todas as formas que o senhor quer aqui... Vossa Excelência está disputando o mérito. Deixa a presidente falar. O senhor continua reproduzindo, falando que todo mundo aqui faz errado e que só o jeito do regimento ao qual o senhor lê está certo. Tá certo. Mas eu gostaria de falar aqui, todas as parlamentares foram favoráveis. A alteração da ordem dos trabalhos, enquanto não alcançado o quórum. É de praxe aqui dessa casa as palavras ser cedidas para as parlamentares, os parlamentares que o solicitam. Neste momento, concedo a palavra à deputada Érica Cocai para contraditar em 3 minutos. Presidente, nós estamos aqui discutindo a inversão da ordem dos trabalhos, que, aliás, a consenso, pensou que nem deveríamos ter uma votação nominal, porque todas as pessoas que aqui estão querem começar os trabalhos pela ordem do dia, porque a ordem do dia carrega muito significado, e a ordem do dia fala de violência política de gênero. Portanto, nós estamos aqui discutindo um requerimento de apoio a uma parlamentar que foi vítima de violência política de gênero. Violência política de gênero, ameaças, a sua vida não será agradável, ameaças, eu tenho que lhe aguentar, ameaças, não são permitidas, isso é violência política de gênero. A ministra Marina Silva, estivemos com a ministra prestando solidariedade, sofreu uma profunda violência política de gênero, em função de uma lógica daqueles que querem devastar a própria natureza e devastar o país. E ali atacaram a ministra Marina Silva de forma absolutamente inadmissível. Hoje, na posse da ministra Márcia Lopes, no Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres, o Ministério das Mulheres, ali foi dito pela a representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra Gleice Hoffmann, que aquele ato de posse
também podia ser visto como um ato de desagravo à ministra Marina Silva. Esses que vêm aqui e acham que tudo bem, que aqui eu não posso matar, que aqui eu não posso prender e que eu tenho que aguentar, ou seja, isso é um desrespeito inadmissível. Inadmissível. Há uma misoginia incrustada naqueles que acham que as mulheres têm que ser subalternizadas, como foi dito para a ministra Marina Silva. Se ponha no seu lugar. O lugar da ministra Marina Silva é de defesa da vida, é de defesa das florestas, é de defesa desse país, é de ocupar um ministério que tem uma centralidade imensa na agenda da humanidade. Aliás, nós perdemos há pouco tempo o Papa Francisco, também perdemos Mujica, também perdemos Sebastião Salgado, que entendiam de forma muito pulsante que nós vivemos em uma casa comum. Então, portanto, a ministra Marina Silva foi atacada de forma misógina e sexista, numa violência política de gênero que não pode ser permitida. Portanto, nós estamos aqui com uma pauta que é uma pauta que trata de um requerimento, de uma moção e de uma atitude de solidariedade a uma parlamentar que foi vítima de forma vergonhosa e covarde de violência política de gênero. Portanto, estamos aqui para dizer que violência política de gênero não será permitida.